Então, hoje a gente vai começar a estudar o Evangelho de João. E vamos lá, porque eu acredito que a gente vaze até esse ano, porque João é grande, mas vai ser muito bênção. Então vamos lá, né? João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse veio para testemunho, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para que a testificasse a respeito da luz. Era essa a verdade, essa era esta a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes a autoridade para se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. 13. Os quais não foram gerados do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra tornou-se carne, e armou o tabernáculo entre nós, e vimos a sua glória, glória como unigênito da parte do Pai, cheia de graça e de realidade. João testificou a respeito dele e clamou, dizendo: Esse era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim passou adiante de mim, porquanto era primeiro do que eu. Porque todos nós recebemos da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, e a graça e a realidade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Esse é o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram a Jerusalém o enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou Cristo. E perguntaram-lhe: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Eu não sou. És tu profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és? Para que demos uma resposta àqueles que nos enviaram. Quem dizes a respeito de ti mesmo? Ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram dos fariseus e perguntaram-lhe: Por que então batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu o batizo em água, mas no meio de vós está um que vós não conheceis, aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Vamos fazer, que são Quero 51 ver. versículos, então hoje não dá. Mas a gente vamos caminhar até aonde vai dar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Bom, João, o Evangelho de João é o quarto evangelho. Ele foge muito aquilo que são Mateus, Lucas e Marcos. Ele foge muito. Por quê? Porque João, ele estava num momento em que a igreja era mais gentílica do que judia. E muito daquilo que era a linguagem que era na igreja, ela não trazia realidade para o povo. Então, João se viu em um lugar em que ele precisava escrever para que a igreja entendesse o que estava sendo dito. Então, João trouxe esse evangelho totalmente diferente daquilo que são os três primeiros. Ele foi escrito provavelmente em Efésios.
tá? Por volta de 90 anos depois de Cristo. Olha só Muito tempo, quanto né? tempo João levou para escrever o Evangelho de João. Detalhe, quem Foi, escreveu João foi João que caminhou com João, o discípulo amado, e ok? foi depois de Então, Apocalipse, né? ou inclusive depois de Apocalipse. Então, entenda, olha quanto tempo se levou para João escrever. Então, a igreja foi mudando ao longo desse tempo. tempo, desse passar, 90 anos depois da morte de Cristo. Então, não foi logo em seguida, mas João trouxe um outro olhar sobre os eventos do que os apóstolos escreveram. É belíssimo, ele traz uma outra visão de Jesus Cristo e aquilo que ele é. E ele começa esse evangelho assim: no princípio era o Verbo. Ele começa com o mesmo texto de Gênesis, Gênesis 1:1. No princípio era Deus. E aí é bem legal. Por que que ele traz? Porque ele pensou, eu preciso trazer uma palavra, eu preciso trazer o evangelho de uma maneira que os gregos, os judeus entendam. E aí ele parou, sentado, ele entendeu que o grego entendia o que era o verbo e o judeu entendia o que era o verbo. Nós é que ainda não entendemos o que é o verbo. Para um judeu é muito sério. O judeu, para ele, a palavra não é só um som. A palavra ela é carregada de energia e poder. Ela Então, constrói, né? uma palavra ela constrói, ela traz à existência coisas. Para o judeu não é só um bom dia. Quando ele fala a paz ou shalom, Salam. é muito sério. Tanto que conta-se uma história que um judeu, ao cumprimentar o outro, disse para ele, shalom, que a paz seja contigo. Só que depois ele descobriu que aquele homem não era um judeu, era um cristão. Ele foi atrás do homem e falou: devolve para mim o que eu te disse. Isso é muito Sério, sério, né? porque para ele devolve a paz que eu te dei. Ela não é sua. Eu não devia ter te dado ela. Mas para nós, é só uma palavra. Para o judeu, a palavra é palavra. Eu fico pensando naquele texto quando Jacó abençoou Esaú. Esaú não, abençoou Jacó não, né? O pai dele abençoou Jacó. Quando Esaú chegou, ele falou: Mas me abençoa. Ele falou: Não tenho nada para te dar. Isaac, Tudo que né? eu tinha, Isaac, tudo que eu tinha para te dar, eu já dei pro teu irmão. Eu sempre fiquei pensando nisso, não fazia sentido, porque mas que custa ele abençoar também? Mas como é sério para eles, né? Porque tudo aquilo que ele podia ter, tudo aquilo que ele pegou de construção, ele colocou sobre Jacó e não tinha sobrado nada e aí o que ele coloca sobre Esaú é que ele ia servir o irmão. Então, assim, era melhor ter ficado quieto, né? E como é sério essa coisa da construção. E a gente vê várias coisas na palavra dizendo, né? Que pela fé os mundos foram criados. Pela fé cremos que pela palavra os mundos foram criados, né? A gente vê Deus trazendo isso com muita força da construção. Então, João, diante deste fato, sabendo que para o judeu uma palavra é uma ação, a gente entende, para nós, assim, o verbo correr, a gente imagina alguém correndo, porque para nós o verbo é uma ação. Para o judeu, o verbo não é só uma ação, é uma realidade. Por isso que quando eles colocam uma bênção sobre uma pessoa, sobre o primeiro, como a Cida falou, sobre o primogênito, é algo que não restava mais nada para eu colocar em Do cima da outro. vida do outro. Porque tudo que havia de construção, de ação, de realidade, foi despejado sobre o primogênito. E Cristo, e a gente vê isso em Gênesis, e haja, e houve. Haja luz, A gente acha que isso só acontece porque é Deus falando. Para o judeu, não. Isso acontece, qualquer palavra sendo dita, vai haver. Então, por isso que ele começa no princípio, era o verbo. O que era o verbo? Ele tinha que explicar de onde vinha esse verbo. E o judeu entendeu. Então, antes do nada, já era o verbo existia. O verbo existia. não veio a existir por conta da criação. O verbo já existe antes da criação. Ok? Então, no princípio, ou seja, na eternidade passada, porque hoje essa aqui é uma eternidade que nós estamos, tem a eternidade passada e vamos viver a eternidade futura. A eternidade futura é do milênio para Pra frente. frente. Ali é a eternidade futura. Então, na eternidade passada, era verbo. O verbo, o que, que era o verbo para o grego? Para o judeu? Uma realidade.
Aí ele pegou, isso a gente vai encontrar essa força, nós vamos encontrar em Gênesis 27, em Gênesis 1, 3, 6, 11, em toda a obra da criação, se você quiser entender o que é para o judeu a palavra, leia Gênesis, a obra da criação. Essa é a realidade para um judeu. E isso deveria ser também a nossa realidade, né? Tanto é que o Aí, verbo que o façamos é o verbo raiar, né? Que é o trazer à existência o que não trazer existe. Então, quando a nossa tradução é ruim, né? E quando ele fala façamos, ele está falando raiar, que era para Cristo ir e trazer à existência material aquilo que já existia no espiritual, mas que a gente ainda não tinha visto. Tal é o poder desse verbo, né? Desse logos, dessa palavra de criação. E aí tem vários, ó, tem Salmo 33, 6, Salmo 107, 20, Salmo 147, versículo 15. Tudo isso vai trazendo a palavra como e falou Deus e os céus foram feitos, enviou a sua palavra e o sarou. Então a palavra para o judeu é algo real, é algo que acontece. É como para nós, para a gente ter uma noção mais ou menos, são as magias, né? Quando a gente, nós, infelizmente aqui no Brasil, a gente vai ter um paralelo das magias, infelizmente. Mas sabe o Já que o pega? Acho grego, que não. também a palavra de maldição. Isso eu acho que fica mais forte para nós. Porque a gente crê na palavra como maldição, muitas vezes. Mas não crê como bênção, né? Porque a Não gente creio como quebra, né, bênção. as coisas que os pais falam, né? As palavras de maldição que a gente recebe. Mas a gente não crê muitas vezes que a bênção se propaga da mesma forma pelo poder da palavra. É E verdade, a aí eu gente não acha sei que é se o mais. foco está na palavra ou se está no agente da palavra, que é o demônio ou é Cristo. Que talvez seja isso também a diferença para nós, né? É, quem fala. É. Já para o grego entende também da mesma forma, só que para o grego era o logos. Para o grego, o logos, além da palavra, não significa só palavra, o logos. Para nós é mais, né? Para o grego é também palavra e razão de Deus. Ou seja, tudo aquilo que é a consciência, tudo aquilo que é Deus em si. Então, diante disso, ele escreve: no princípio era o Verbo. O verbo, tanto para o judeu quanto para Pro grego. o grego, tem o mesmo sentido. E aí, quando traz essa palavra, né, tanto a palavra de Deus e a razão de Deus, nós vamos ver isso na Bíblia, principalmente no livro de Provérbios. Provérbios. Provérbios, se você lê no começo, ele vai estar falando da sabedoria e ele vai estar falando do entendimento. E é lindo, porque o texto de Provérbios 8, anota aí que nós vamos ler, o Provérbios 8, de 22 a 30. Olha que texto mais magnífico. Você vai Pode ler? ler? Leio. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida. Desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas das águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto, dia após dia. Eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. É Então, muito lindo, né? a sabedoria para João tinha uma existência eterna, que é o verbo, que é o logos, ele tinha essa existência interna, essa função iluminadora. Então, João atribui o poder à palavra, ao verbo, ao logos, que se identificava com Jesus Cristo. Esta sabedoria é Cristo. Sim. Cristo é esta sabedoria que está lá. Ó, ele fala: eu clamo pelas praças, para quem me queira. O entendimento também busca quem o quer.
E ele continua. Então, ó, se a gente quer ver se querem ver essa palavra de Deus, se querem ver o poder criador, se querem ver essa palavra que deu existência ao mundo, que dá luz e vida a todos os homens, olhem para Cristo. Nele, a palavra de Deus habitou entre nós. Sim. Cristo é tudo isso. E ao mesmo tempo, ele é Deus. E ele traz tudo isso para nós. Por isso que fala, ó, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. Nós vimos isso em Provérbios que a gente acabou de ler. Provérbios E a 2. palavra era Deus. Era Deus. Era Ele. Então, a palavra, o verbo não começou a existir quando Deus falou. O verbo já existia. Na criação, o verbo é a ação. É Jesus trazendo. O Espírito pairava, o Pai declarava e Cristo trazia à existência todas as coisas. É assim que a Trindade, ou Deus triuno, funcionou na criação. Cristo é o verbo. Ele é a ação, a, a, a concretização, a expressão de Deus no meio do homem. É muito bonito, né? É lindo. Essa, essa forma Forma de enxergar, né? de Essa enxergar. amplitude, né? Ó, ele estava no princípio com Deus. Como nós vimos, o princípio é desde a eternidade passada. O Verbo estava, Cristo estava com o Pai desde a eternidade passada. Ele era Deus. Ele, aquele que é a palavra, estava no princípio com Deus. Era isso que ele fazia, ó. Quando João disse que o Verbo era Deus, não estava dizendo que Jesus, ou vamos colocar como Cristo, tá? Que Cristo era idêntico a Deus. Estava dizendo que é tão perfeito, tão perfeitamente o O mesmo mesmo. Deus em mente, em coração, em ser, tá? E Não em é que Jesus ele vermos a perfeição de quem Deus é, né? entenda. João vai nos mostrar um Cristo que revela quem o Pai é. Mais para frente a gente vai ver que ele fala que ninguém conheceu o Pai, a não ser pelo Cristo. Quer saber como Deus é? Vá olhar para Jesus Cristo. Então é isso que ele está dizendo. No princípio era a Era palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Então, desde o começo, Cristo pode perguntar no meio da leitura? Se você tiver dúvida, pode. pode. Você acabou de fazer uma pergunta no meio da Ah, leitura. é. Outra, então. Deus e Jesus, Deus, Jesus e o Espírito Santo, né? Uma trindade, mas eles são um. Agora eu fiquei em dúvida. Eles são um, mas são três. Como assim, gente? Sabe o ovo? O ovo é só a gema, a clara ou a casca? É os três, acabei de fritar um aqui. Isso mesmo, mas você comeu o ovo. Sim, Assim é Deus. Ele é o Espírito, Cristo e Deus Pai. Não dá para tem. tirá-lo. É que a gente pensa em questão física, né? E não é questão Não. física, eles são espírito. É que a gente vê E no Cristo. céu, Ah, é, a gente vê Cristo corporeamente porque ele foi o único que se revelou em corpo físico, mas os três são espírito. Quando É, você olha um, quando você vê a enxerga Jesus, um, você está enxergando o Pai e está enxergando o Espírito. É que a manifestação em é carne diferente. é de Jesus, né? entendi. E no Mas céu nós vamos ver os três, é isso? nós iremos ver, inclusive nós estaremos nessa simbiose aí, ó. Hum, Nós vamos transitar, sabe por quê? Porque Cristo está no trono do Pai e nós nos sentaremos no trono de De Cristo. Cristo. Então nós amém. estaremos nessa simbiose magnífica, né? Sim. A Eu acho que a pericorese, né? gente vai ficar bem assim, boquiaberto no começo É que a e gente enxerga depois a tudo gente. segundo matéria, né? Segundo matéria, tudo É, tem que ser muito físico, muito específico. Mas espiritualmente falando, é outra forma de ver. E a gente ainda não consegue ampliar a nossa mente humana para o processo do que é espiritual. Para nós, tudo é muito. É como se fossem três fantasmas um dentro do outro. Lembra do Gasparzinho? Quando os três irmãos lá, o trio do horror lá, ficavam um dentro do outro? É mais ou menos como se fosse isso. Porque, como eles não têm matéria não tem problema disso, mas o que a gente ouve muitos teólogos falando é que os três, o Pai, o Filho e o Espírito, habitarão no corpo de Cristo, né? É o que eles falam, mas isso a gente só vai saber quando a gente estiver
Lá Nova Jerusalém, né? É, Não é lá, né? Na Nova Jerusalém. na Nova Jerusalém. Então, há algumas coisas que a Bíblia não traz, porque para nós, a nossa mente não consegue compreender mesmo. Não, A tá. Trindade é muito complicada a gente crer nela, ponto. Mas ela não é algo tão cristalino, não. A nossa É que mente a não gente tem a capta, né? tendência de querer ver as coisas, né? Sim. De querer enxergar. Então, assim, para mim, quando eu me converti, que eu tinha dificuldade de entender serem três em um, quando eu comecei a entender um pouco mais a Bíblia, a passagem onde ele diz que o homem e a mulher, né, se tornarão uma só carne. É o homem e a mulher, mas Jesus diz que os dois vão se tornar um só. Então, aquilo para mim me trouxe uma clareza, né, do que seria Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas todos em um. Entendi. Legal. Continuando. 3. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. João, ele estava aqui rebatendo uma, Uma uma seita, uma heresia, vertente, né? uma seita. Lembra dos gnósticos que nós já estudamos? Em Onde o Colossos. gnóstico entendia que nós éramos, o nosso corpo é de uma matéria má e que haviam várias emanações daquilo que era Deus. E que Deus, sendo muito bom, estava muito distante do Deus que criou este mundo. Porque tem muita coisa má. E como a matéria é má, Deus jamais, Cristo jamais ganharia um corpo e o Deus fantástico jamais permitiria que coisas Algo tão ruim, más né? fossem criadas, né? Então o gnóstico tinha e dizia que tudo era emanação e que hoje nós não teríamos mais contato com esse Deus magnífico. Nós estaríamos em contato com Deus mau. Por quê? Porque foram emanações que foram acontecendo. E para rebater isso, João colocou: todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E a gente entende isso quando eu entendo a obra da criação. A obra da criação não foi fruto só do Pai e do Espírito. A obra que foi feita pelo Verbo. O Verbo que é uma ação, que é uma realidade. Haja, houve. Faça, se fez. Cresce, cresceu. Então, era Haja ali que luz, ouve tudo. luz, né? Haja luz, houve luz. E houve luz, e luz, e a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Então, João estava aqui rebatendo essa situação. Tudo foi feito por Cristo. Este mundo pertence a Ele. A nossa fé é que Deus criou este mundo. Veio pela palavra dele, pelo desejo dele. É isso que João está dizendo aqui para a igreja, para nós, para o Evangelho, né? Para aquele que estava entendendo. Por quê? Porque ele estava rebatendo uma crença falsa de que Deus não estaria criando nada e o Deus que estava sendo pregado não existia, era um Deus totalmente má. E aí ele continua: nele está a vida era a luz dos homens. Antigamente, ou a luz da criação passou a ser uma luz física. A luz da agora, que é Cristo, ele é a luz da nova criação, que é a luz da vida mencionada aqui. Ele é a luz dos homens, ele é aquele que traz vida ao homem, já não é mais aquela visão física. Então, nele está a vida. Que vida é essa? Que vida vocês acham que é a vida que está em Cristo? Qual é essa vida? A vida eterna? Olha o versículo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. É a vida eterna. A vida eterna é apenas uma vida que é eterna? A vida que você recebeu em Cristo Jesus é apenas uma vida eterna? Ou seja, você não vai morrer nunca mais. É só isso? Se resume a isso? Se resume a isso? Não vivi. Se resume a quê, então? Cri, cri, cri. É cri, cri, cri. Ela começou, ela parou. Entenda, a vida que você possui, ela é eterna, porque é a mesma vida de Deus. A vida que Deus leva é a vida que você tem. Olha como é sério isso.
Isso é claro para vocês? A gente acha que a vida é eterna, ela é eterna porque nós nunca vamos morrer. Não vai morrer, né? Mas a vida não é só eterna porque nós nunca vamos morrer. A vida que Cristo nos dá é a própria vida de Deus. O que Deus E o pode, que a né? vida de Deus é? O que ela gera em nós? O que a vida de Deus gera em nós? O que a Bom, eu vida. acho que toda transformação que ele fala, né, vão ter um corpo incorruptível, não vamos mais ter sofrimento, vai ser uma vida totalmente transformada. Além de ser eterna, totalmente Mas e se eu disser transformada. para a dona Marina que a senhora já tem essa vida na senhora? A vida eterna não vai começar na eternidade. A vida eterna começou no dia que a senhora aceitou a Jesus Cristo. Senhor Ali Salvador. a eternidade já começou. Porque Vamos para pensar, né? nós, a única coisa que vai acontecer é que este corpo momentaneamente vai deixar de existir. Pode ainda haver a possibilidade de que a gente nem morra, nós sejamos arrebatados. Sim. Não Então a morte passemos, nós né? nem vamos passar por ela. A eternidade já está à nossa disposição. Quando nós entendemos que a eternidade está à nossa disposição, automaticamente tudo o que Deus vive está diante da senhora, para a senhora usufruir. Quem Amém. usufrui aqui? A gente não tem nem essa consciência, né? Vamos ser sinceros. Nem essa A consciência gente a gente sempre achou tinha, que a né? vida eterna Estou era só tentando. eterna mesmo. E já é maravilhoso, né? Só de pensar que você não vai morrer, que você vai ter, né? Já é maravilhoso. Mas eu estava conversando com a Adri hoje à tarde sobre esse versículo. Tudo aquilo que Deus pode, né? Por exemplo, a palavra de Deus, quando a palavra sai da boca dele, ela traz manifestações naturais. Então, assim, o que Deus pode, a gente pode. Então, quando o Senhor abre a boca, que ele fala, haja, é Cristo construindo. Se o verbo está em nós, essa luz que ele traz, né? Além da vida eterna e a vida de Deus, a nossa palavra constrói. O nosso corpo deveria também ser saudável como a vida de Deus é. O poder que Deus emana para fazer as coisas acontecerem, nós também deveríamos. Tudo aquilo que ele pode, ele disse que em Cristo nós podemos. Se a vida que ele tem, nós temos. Então, quando a gente começa a desmembrar isso, a gente usa muito pouco de um poder tremendo que a gente tem. Olha o poder que tem a nossa palavra. Sim, Porque Sabe se que eu uso. eu penso assim, desculpa, Adriana, te interromper. Eu vejo assim que as coisas não acontecem, a gente não vive a plenitude dessa palavra, porque eu entendo que quando a gente descobre, a gente quer que tudo aconteça assim, tá? Que imediatamente. aconteça. Então, então eu tenho esse direito, já vou começar a viver. Só que existe um processo. E aí esse processo, como ele nem sempre é no nosso tempo, né? Até pelo nosso posicionamento, então, de uma certa maneira, a gente começa a questionar às vezes, por que que não está acontecendo? Por que que eu não estou vivendo? Se está disponível para mim, né? Isso é um processo que a gente tem que trazer para a gente, nós mesmos, é transformar o eu interior todos os dias, baseado na palavra, né? É porque Eu vejo muitas assim, vezes a gente quer trazer essa eternidade para aquilo que é carnal. Né? é, Então, Todas as vezes que eu comunicam. quiser manifestar a eternidade na carne, não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu tenho que entender que eu sou um ser espiritual. E por ser espiritual, ou ser um ser almático, né? Um ser que precisa ter a alma morta para que o espírito venha, e aí sim eu vou ter essa abundância de vida. Porque se há alguém que não fez nada por si, foi Cristo. Ao mesmo tempo, ele fez tudo por muita gente. Mas a Né? Ele mente foi. dele era uma mente transformada. E é por isso que Paulo fala lá em Romanos que a gente tem que não nos conformar com esse presente século, né? Porque a queda nos trouxe uma limitação muito grande, principalmente na fé. Pensa aí, toda vez que você precisa mobilizar a sua fé, você até às vezes até emprega a palavra, mas o seu coração não consegue muitas vezes caminhar na mesma força da palavra. Por quê? Porque a gente tem sempre uma crítica. A gente tem um medo, uma crítica, um processo, e muitas vezes a gente até usa, mas será que Deus quer? Meu, a partir do momento que nós deveríamos pensar aquilo que o Espírito Santo pensa, o que a gente quer, deve ser o que Deus quer. Mas só que a gente começa a botar tantos empecilhos com medo de que não aconteça, porque para nós, eu não sei vocês, eu tô pensando em mim, assim, ó, essa coisa da manifestar a vida de Deus para mim muitas vezes, eu nunca entendi nessa plenitude que a gente está vendo agora.
Então eu pensava que muitas coisas era a Fati querendo aquilo que Deus não queria. E aí eu sempre entro com medo daquilo que eu vou fazer. Faz sentido isso pra vocês? Eu fico Sim, pensando quando Elias estava enfrentando aqueles profetas de Baal, Uau. né? Que ele fez o altar, ele colocou a lenha, mas será que ele se questionou? Será que Deus me quer aqui? Ai, será que eu preciso enfrentar esse povo mesmo? Será que era eu? Será que não era do profeta? A gente, muitas das vezes, nós temos vários questionamentos de quem nós somos e qual é a vontade de Deus. Só que muitas das vezes a gente, quando coloca a nossa cara a tapa, Deus vai e faz. Não é verdade? Quanto menos a gente pensa, mais Deus nos usa. Quando ele Quanto começou a orar menos a mesmo pra gente. chuva, lembra? O garoto Por teve que ir chuva. 7 vezes. Ele teve que ir. E É. quando o garoto foi, a nuvem era do tamanho da palma da mão de um homem. Tu imagina uma imensidão azul, tinha um trocinho desse tamanho aqui, ó. Elias entendeu que esse trocinho era a resposta de Deus. Então vou correr para falar para Acabe que ele vai ter que correr porque Deus vai derramar chuva sobre Israel. Será que a Mas gente pois vai é, aí ver? imagina. que eu digo que a convicção já estava tanto dentro dele que ia Sim. acontecer, que não interessava se era o tamanho da mão de um homem, E nem se tinha ia acontecer, propósito, e né? nem se. Então, Por quê? mas às Porque. vezes é aí que a gente se questiona, a gente declara, tá, tudo bem, estou curada em nome de Jesus. Aí passa um dia, passa dois, e a cura não vem. Aí daqui a um pouco tu já não está mais declarando. E é É, Aí você já tá, né? exatamente isso que não você pode tá acontecer. duvidando, É você tá exatamente aí duvidando. que É, que Mas a é gente tem porque que nós não permanecer. entendemos o poder da palavra. é. Quando eu não Exatamente. entendo que a palavra ela tem uma dimensão muito maior do que só um som que sai da minha boca, porque às vezes a gente, vou falar nós entendemos a palavra como uma expressão de algo que eu estou sentindo, de algo que eu estou pensando, como apenas uma expressão, apenas, não é? Eu É. apenas falo porque eu estou me expressando, mas na verdade não é isso. Eu me expresso para que vire realidade. Olha como é sério. É, o Olha Pois como é é, abracadabra sério o eu lá. que eu lembro falo, olha como é quando sério como vocês falaram a respeito do poder de Cristo que está em nós, né? E que então, como acho que foi a Fati que disse, o Adler que falou até, que disse que nos momentos ela dizendo, não, eu invoco, mesmo não crendo, eu invoco esse poder sobre a minha vida e vai acontecer. Então, isso nos deu, claro, uma visão diferenciada, porque eu até então eu não usava esse poder dessa forma, A gente tinha né? medo, Eu né, não, Dona não Marina? A gente tem entendi, medo, né? nem sabia, né, da existência desse poder assim tão liberado para mim, para ser utilizado não na osmarina carne, mas na osmarina espírito, Espírito. né? Aí que eu comecei a compreender. Então, assim, quando tem momentos que se eu me esqueço, ao mesmo tempo eu já chamo, já me policio, né, de me vigiar, e digo, não, esse poder está sobre mim. Tá sobre mim. Então, eu tenho e que usar esse ponto, poder né? que Cristo já É, está me delegando. é. A E Vilmara colocou aqui, agora ó, nós perseverança. Eu penso que é mais que perseverança. Na é mais verdade, que é convicção, perseverança. é É. convicção. É Eu sempre, entender, né? E, tipo, usar. E contra todo o processo de mindset que a gente tem do mundo, né? eu sempre brinco com exemplos bem simples, bem simples. Quem disse que você é homem ou quem disse que você é mulher? São convicções que nós temos, que apenas um papel é que nos traz isso, não é verdade? Mas, no entanto, você se demove? Se eu virar para você, Vilmar, e falar, você é homem, o que você vai dizer para mim? Oxe, sou nada, sou mulher. E quem te dá essa certeza? Quem te dá essa certeza, Vilmara? Abre o microfone aí para a gente ouvir. Ah, é minha genitália, é o meu corpo, mas perante Deus nós somos homens. Na palavra Não, de Deus nós somos homens, somos definidos não. como homem ou Eu estou mulher, dizendo não? nessa sociedade aqui, assim, ó. O que que te faz ser mulher? A sua genitália, sinto muito, mas tem muita genitália aí, tem muita mulher com genitália igualzinha à sua, dizendo que Só é que não, homem. É homem e acabou. Então não é a verdade, genitália que vai te fazer uma mulher. É, não é. O nome também não vai, porque tem tanta mulher dizendo que coloca o nome de Sofia sendo Gustavo. verdade. Então, o que que faz você ser uma mulher? Eita. Você precisa Aliás, se pensar. eu te Você disser precisa, que você é homem, você vai acreditar em mim? Não, Por quê? porque eu Eu me vejo procrio, como uma mulher, eu me sinto como mulher, eu gero um porque eu filho. gero um filho dentro de mim. Oxe, quero te dizer que nada disso é suficiente para você ser uma mulher. Sinto lhe informar. é, Porque tem muita mulher gerando dizendo que é homem que está gerando. sim. Então, não é isso também que vai trazer essa convicção para vocês.
Entende? Que é tudo muito frágil as nossas convicções, mas elas são convicções que vocês não querem se demover delas. Querem? Eu consigo demover vocês? Bugou minha Não. cabeça. Não consegue. Mas então, é isso que eu quero te dizer. Quando nós ganhamos a convicção de quem nós somos, não importa o que venham dizer ao redor, você o é. Mas essa convicção você ganha à medida que você vai incutindo essa convicção, porque incutiram em vocês que vocês eram mulheres. Então, por mais que vocês digam, eu gerei, eu tenho uma genitália, o meu Tem registro um civil nome. diz isso, nada disso hoje nessa sociedade te garante ser mulher. Nada disso. A não ser a certeza de que você o é. Ou seja, a sua identidade está formada a tal ponto que ninguém te demove dela. Entendeu? Só que a nossa identidade em Cristo está sendo formada, mas enquanto isso, a minha incredulidade me tira de identidade, a Medo. minha ausência de conhecimento daquilo que Deus é e pensa a meu respeito me tira do foco da minha identidade. Então, eu passo a ser roubada naquilo que me pertence. Por quê? Porque a minha identidade ainda não está formada. Quando eu Então, é entendo por isso que nas escolas eles estão fazendo muito esse trabalho de gênero, né? isso Para Exatamente. mesmo, tirar isso o mesmo. foco de que eu sou Você menina, pode eu sou ser menino. qualquer coisa, mas você não vai ser nada, porque você não vai ter identidade de nada. Tanto é que eles querem Isso é denominar muito como sério. it. It é uma coisa, it não é uma It é pessoa. coisa. It é É coisa em muito inglês. Se sério você quiser isso. se referir a coisas em inglês, é it. É, bicho, é coisa inanimada, e eles estão tentando trazer Inanimada. isso. É. Aquele Tods lá, Tods, todos, como é que fala aquele negócio lá? É quase que Não, uma isso é música de até hip hop, ridículo, né? né? É. A questão é tirar quem você. Porque assim, ó, a gente sabe que a gente é mulher porque a gente sabe que a gente é mulher. A gente sente que a gente é mulher. E não tem muito. Podem falar o que quiser. Você é porque você é. E, tipo, o que você tá falando não me muda quem eu sou. Porque é tão convicto, é tão profundo, é tão enraizado em mim que te podem falar o que quiser. Isso não vai mudar a minha definição de que eu sou mulher. Mas nós Mas temos isso muitas muda quem pessoas. somos em Deus. A Regina colocou aqui a certeza da identidade no corpo, na alma e no espírito. É isso mesmo, Rê. É isso mesmo. Entenda, você não é criatura, você é criação de Deus. Criação. Você é algo, eu sempre falo, né? Esses dias eu viajo da maionese, gente. Às vezes eu vou pensar Viaja. nos ETs da vida, sabe? Aqueles filmes de ET que tem as civilizações, aquelas coisas todas. E aí eu vou para o shopping. Eu falo, Deus, eu acho que nós somos ETs também. Porque olha ali, ó, todo mundo com seu filhotinho, olha esse povo esquisito. A gente, diante de alguns, nós somos ETs mesmo também. Eu acho, gente. Porque assim, eu Esse viajo, aqui eu é viajo. verde, Senhor, ele é verde, Pai. Olha isso aqui, Senhor. É a prova viva de que alienígenas existem. Mas voltamos à aula, voltamos aqui. Ao que é certo. Você é Kainos, o Kainos de Deus. Não tem Amém. nada nesse mundo que não seja outro Kainos que você possa ser igual. Nós, como corpo de Cristo, nós não somos a velha criação. Então, o sistema deste mundo não te pertence. O pensar deste mundo não te pertence. Você tem que se recusar. É por isso que Paulo fala: renove a sua mente, porque a sua mente não pode entrar nesse sistema maligno. O sistema deste mundo que jaz no maligno é contra você. Em tudo, Totalmente. finanças, saúde, educação, em tudo. Você vai guerrear porque Identidade. você é identidade, você é o Kainos do Senhor. E dentro deste Kainos, você possui a vida de Deus. Tem até um louvor que a Ana Paula fala: você tem a vida de Deus. Eu não Não, não, esqueci o deixa nome pra lá. Não dessa precisa, música. não precisa cantar, não. Deixa pra lá, a gente Eu não vai irei entender. cantar, não, porque Ufa, eu de obrigada. cantar sou uma ótima advogada, gente. Mas ela fala, então ter Pode essa passar vida. essa. Passo, eu pulo. Eu vou deixar o Ricardo e a Vivi cantarem. Entenda, ter a vida de Deus é ter o próprio Deus vivendo em você e você desfrutando da vida dele. Vai além. A gente aprende que Cristo vem viver em nós, mas ao fazer isso, eu desfruto dele. Eu desfruto da vida que Deus tem. A vida tem esse perrengue? Deus tem esse perrengue aí? Provavelmente não, né? Mas a gente
não faz uso da vida eterna. A vida eterna é mais do que viver eternamente. Mas a gente Guarde isso para aprendeu você. durante muito tempo que viver eternamente era maravilhoso, mas era para um momento muito futuro. Era para a eternidade futura, né? Não era para a gente começar a desfrutar isso agora. Quando Cristo fala que nós teremos vida em abundância, a abundância para nós sempre foi muito concentrada no que era poder de consumo, tecnicamente. Não era vida em abundância emocional, vida em abundância de saúde, vida em abundância de crer, vida em abundância de oração, vida em abundância de chamar a existência o que não existe, porque o Senhor nos deu, né? A vida dele faz isso, é chamar a existência o que não existe nesta terra. Mas segundo Efésios, tudo já está lá, ele já nos foi entregue nas regiões celestiais. A gente tem que manifestar. E a gente manifesta através da palavra. Mas lembra do que é fé? É a convicção daquilo que eu não vejo como se já fosse, mas eu preciso trazer essa declaração e esta confissão no meu coração, né? Ela tem que estar no meu Essa coração verdadeira. é a vida que você tem. Jesus. É essa vida que você possui. Você possui a vida que Deus vive. Aleluia. É a vida de Deus está em você. Em nós. O fato dela estar em você te permite vivê-la, não só ela habitar, mas permite você desfrutar. Entende isso? É a mesma coisa você ter um órgão dentro de você que você não desfruta dele. Graças a Deus, todos os seus órgãos funcionam. Então, por ele funcionar, o seu corpo é perfeito. Mas entenda, Cristo trouxe a vida e essa vida nos pertence e ela pode ser por nós desfrutada. A vida eterna ela pode ser desfrutada. A vida eterna é mais do que viver eternamente. Guarda isso? A vida eterna é mais do que viver eternamente? É desfrutar de todo o poder Muito dele, né? mais. É desfrutar. Entenda, aí ele continua. Era a luz dos homens. Essa luz ela relata muito mais do que hum, a Luminosidade, né? claridade, a luminosidade. A luz que a luz que Cristo traz, ela é uma luz reveladora. É algo que nos mostra as coisas tais como são. Quando Cristo entra na nossa vida, ele traz uma clareza, não traz? Sim. Ele traz assim, ele vai descortinando a gente. E ele vai apurando, e à medida que isso vai acontecendo, vai iluminando o nosso entendimento, e a gente vai se olhando e vai falando: Isso aqui não dá, isso aqui eu tenho que deixar, esse comportamento não dá mais, não. Isso aqui. Então, a luz do Senhor, ela é reveladora. E essa luz, ela faz desaparecer o caos. Eu acho Em Gênesis, a terra era informe e que vazia, vazia. ou seja, um caos. Quando o Senhor disse: haja luz, ó, ele não criou o sol, ele não criou a lua no primeiro dia. Ele criou haja a luz. E a luz veio e tirou, fez desaparecer todo o caos. Por quê? Porque ela trouxe visão de tudo aquilo que era. Sabe quando a gente vê um relâmpago no céu que ilumina tudo? Que é muito bonito, né? Até então estava tudo, aí vem um tchiu e trouxe tudo isso. É isso, haja luz. Então, a recém-criada luz por Deus, chegando ao caos vazio, acabou com o caos. Cristo é isso na nossa vida. A nossa vida é um caos sem Ele. Quando Ele vem, Ele começa a colocar Tá. principalmente a gente no eixo. Você não entrou no eixo depois que conheceu Cristo? Parece que a vida fez assim, ó, vem cá. Você entrar, você é infinitamente melhor do que você era antes de Cristo. Ele acabou com o caos. A luz de Deus, ela É a traz, verdadeira vida, né? é a verdadeira A vida. verdadeira vida. Até então a gente sobrevivia, né? Uhum. Literalmente a gente sobrevivia. Aí a gente olha para trás e fala: como é que eu consegui viver sem Cristo? Até Para onde? Achava que vivia, mas a verdadeira vida, quando entra, é que você é verdade. reconhece, É, né? Por isso que essa é é a por isso luz. que ele é a verdade, né? Porque essa É a luz luz. traz a verdade para nós. Essa verdade que É tipo antes. você, é tipo você tem energia, né? Mas se você não tem a luz que você aperta ali, aquilo realmente acende e você consegue visualizar todas as coisas, é a É mesma inócua, coisa. né? Não serve para nada. Energia sem uma luz, sem nada, né? Não tem sentido. E isso é o que Cristo fez. Ele trouxe essa luz, e essa luz é um guia. Quem não possui essa luz anda em trevas. É aquilo que a gente estava falando, não sabe para onde vai.
Se você conversar com uma pessoa que ainda não conhece a Cristo, eu fico sufocada, porque eu falo, meu Senhor, O que eu falo, né? que esse ser humano pode? Porque toda a nossa força, toda a nossa vida é Cristo. Quando a pessoa não tem isso, ela tem o quê? Ela tem ela mesma. Aí a gente entende tanta. Por que tantas pessoas estão ficando tão loucas, né? Tão desequilibradas, porque se ver sozinho no meio do caos não é fácil. 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ele. Conta. Entenda, para João, a luz é tão real quanto trevas. Para João, as trevas são hostis à luz. A treva sempre vai guerrear com Cristo, sempre vai guerrear com Cristo. Então, as trevas para João são pessoas que não conhecem a Jesus. Não tem São Cristo. pessoas que estão totalmente em trevas. Não tem aquela luz que é reveladora, não tem a que desaparece com o caos, não tem aquela que é guia, não tem. As trevas, de fato, é uma vida sem Cristo. E também é um inimigo da luz, que também é aquela que vai atrás e sempre vai colocar resistência para que essa luz brilhe. E eu entendo que uma das formas dessa trevas trabalhar na igreja é a ignorância. Sim. Quanto mais ignorante nós formos, mais em trevas nós vamos estar. E a É aquela coisa religião mesmo. também, né? E a É a religião. religião, sim. É ter uma eletricidade, mas não ter a lâmpada. Porque a lâmpada é o conhecimento, né? Quanta luz já acendeu em vocês? Quanto dessa já não expandiu que hoje é muito mais fácil você olhar e falar, peraí, esse não é o Deus que em mim habita e eu não estou nele, né? Esse não é uma realidade. Então, as trevas representam, neste caso, ó, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Por mais que as trevas tentem, jamais vai esconder a luz magnífica que é Cristo. 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse João aqui é João Batista. Por algum motivo, João vai falar muito de João Batista. Por quê? Porque João Batista, em alguns momentos, ele foi tido como mais importante que Cristo. Chegou-se até a ter-se uma seita a respeito de João Batista. Lá a gente vai ver, lá em Atos 19, 3, 4, vai falar de resquícios dessa seita de João Batista. Então, João vai trazer muitas referências a João de forma pejorativa. Tá? Por quê? Porque João foi uma voz profética, a voz do que clama no deserto era uma voz profética, e há muitos anos não existia uma voz profética em Israel. Aí as pessoas começaram a olhar para João Batista de uma outra forma. Começaram a atribuir a ele uma importância que ele muitas vezes negava essa importância. A gente vai ler mais para frente como ele responde às perguntas que são feitas a respeito dele. Então, aqui João começa a colocar João Batista no seu devido lugar. Não tira dele a importância, tá? Mostra que ele é importante, sim, mas que Cristo é muito maior que João Batista. Cristo é muito maior de do que o trabalhar de João Batista. Apesar de ser uma voz profética, ele profetizava a respeito de Cristo. João, aqui no capítulo, nós vamos ver João trazer 8 testemunhos, e um deles é o testemunho de João Batista. Tá? Ele vai ver, nós vamos ver o Pai testemunhando de Cristo, nós vamos ver o próprio Cristo testemunhando dele, o testemunho dos últimos profetas, que é o João Batista. Ele veio para testificar a respeito da luz. Entenda, João apenas falava de Jesus. Ele não era o Cristo. Ele veio E para também revelar temos o só, né? Espírito. Ele só veio para revelar, ele não veio. Ó, ele veio como uma testemunha para testificar, veio para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele foi apenas alguém que testemunhou. Apesar de ser um profeta, não havia algo
e mais importante que a Jesus Cristo. Não tinha no testemunho de João nada além do que era Cristo. Ele próprio não era a luz. Quem era a luz? Ele próprio não era a luz, ou seja, João Batista não era a luz. A luz do mundo era Jesus Cristo, mas veio como testemunha da luz. Ele veio trazer, falar de Jesus para que ficasse já mais fácil quando Cristo aparecesse. Por isso que João começa a colocar João Batista no seu devido lugar, porque as pessoas estavam adorando mais a João Batista do que a Jesus. Então ele começa a trazer aqui as suas coisas nos seus devidos lugares. João Batista veio, mas veio para testemunhar de Cristo. Não era Cristo. Tá bom? Então, esses 9. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vive, que vem ao mundo. Quem é a luz verdadeira? Cristo. É essa labareda. Então, a vinda de Jesus foi uma labareda de luz. A sua vinda dissipou as sombras das dúvidas. Quando Cristo veio, tudo acabou. Entenda, quando antes de Cristo vir, ninguém via Deus, ninguém sabia como Deus era, como Deus pensava. Nós tínhamos apenas um vislumbre das leis, mas não de quem Deus era, como Cristo era. Quando ele veio, ele dissipou toda a dúvida a respeito de Deus. Tá? Ó, para o pagão, Deus vivia na sombra nos quais nenhum homem podia penetrar, ou na luz a qual nenhum homem podia se aproximar. Mas Jesus, quando veio aos homens, viram como Deus é em sua totalidade. Cristo é a expressão real de Deus. E ele traz, ele ilumina, ele mostra quem Deus é. Você tem dúvida de quem Deus Pai é? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Deus Pai não é aquele Deus que mudou quando Jesus veio. Nós conhecemos uma faceta do Pai porque era como os homens viam a Cristo, a Deus Pai no Antigo Testamento. Aquele Deus que reluta, tal, tal, tal. Mas, na verdade, Cristo veio para mostrar quem o Pai era. Ele fala: eu não fiz nada que eu não vi meu Pai fazer. Não é Cristo, é a manifestação de quem Jesus é. A sua vinda dissipou a sombra do desespero. Os homens se desesperavam, tentando alcançar, tentando ser melhor, tentando agradar ao Senhor. Mas era impossível. E Cristo veio mostrar que ao homem o caminho que deviam seguir. A vinda de Cristo dissipou a treva da morte. Muitos pagãos. E ainda tem muita gente nos dias de hoje que tem medo da morte. Você conhece alguém que tem medo da morte? Inclusive cristão, né? Muito cristão tem medo de Eu morrer, conheço muito cristão que tem medo de morrer. Como se porque isso não fizesse conhece. sentido. Não, não tem. N- Não teve a Não conhece revelação aquilo. ainda, né? É A de palavra. que a morte, na verdade, é só o momento da gente encontrar com aquele que a gente tanto anela, né? Tanto deseja. Desejo, Ele é espera, só né? esse momento. E Cristo fez isso. A sua vinda, a sua luz dissipou as trevas, Treva da morte. dissipando todo o medo da morte. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Nós vemos Paulo falar isso em Romanos, né? Que em Romanos 1:28, não quer saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus. O mundo em si vai testemunhar, como nós estudamos em Romanos, o mundo vai testemunhar quem Deus é. Vai testemunhar, por mais que a gente não queira, ó, ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu, literalmente não o recebeu, não teve o olhar para ele. Ó, nós devemos olhar para fora, porque toda vez que a gente olha para o mundo, a gente encontra Deus. Quem já olhou para a natureza e falou: meu Deus, que coisa Coisa perfeita? linda, né? Quantas formas de. Precisava de tanto verde e tanta cor que combina com verde, não é? Se a gente pensar no roxo, no amarelo, fica horrível, mas você coloca numa orquídea, é a coisa mais linda. Você vai juntando as cores e isso a gente precisa olhar. Nós precisamos olhar para cima. Deus colocou as estrelas lá. E é tão sério isso que a astronomia sabe dizer quando vai
passar um cometa, quando uma estrela vai aparecer, quando uma lua de sangue vai acontecer. Por quê? Porque existe como o Uma grego, ciência, né? o grego sempre disse que há sempre uma mente que governa tudo, e essa mente é Deus. E Deus determinou isso. É isso que está dizendo aqui. Nós devemos olhar para trás, olhar para a história. Nós sempre vamos ver Deus manifestar na história. Aquele tem o resgate do soldado Ryan? Não, não é. É um outro. Eu não sei se você já assistiu é de guerra também, uma história verídica, que ele se recusou a pegar em armas na guerra. Sim, E ele salvou várias. Ele foi descendo um a um daqueles soldados naquelas muralhas, né? Isso é Deus se manifestando também na história. Porque você ir para uma guerra e não levar a arma, mas levar até até o o último último homem, homem. Ricardo, é verdade, até o último homem. E ele foi super enxovalhado, né? Porque tudo aquilo que é fora o mundo vai ser criticado, vai ser reclamado, vai ser falado um monte, né? E ele mas sofreu bastante por isso, por essa decisão. E os soldados só queriam ir para a guerra com ele. Ele vai, então eu vou, porque eu sei que se eu precisar, ele me carrega. Ele tá lá. Ele vai até o último homem, é bem legal. Então, o mundo revela quem Deus é. Veio para o seu, e os seus não o receberam. No Velho Testamento, nós vemos claramente, e Jesus também fala, né? Quando ele fala com aquela mulher, ele fala: Olha, eu não vim para você, porque, né? Vim para os meus, né? Para os Eu vim meus. para os meus, não é para você, não, moça. Você é um cachorrinho aí. Aí ele fala: Até o cachorrinho come das suas migalhas. Jesus não veio para nós, Os por enquanto, gentios. ali. Aí ele fala: Não veio para os seus, e os seus não receberam. Por quê? Porque havia um povo. Havia uma determinação do todo o Antigo Testamento. Israel, a Palestina, como nós conhecemos hoje, é conhecida como Terra Santa. Está lá em Zacarias 2:12. Então, quando Jesus veio para a Terra, ele fez que não só aquele povo fosse especial, mas toda a Terra abrangeu. É lindo. Olha, o sacrifício de Jesus, ele abrangeu não só o judeu. Todo sacrifício que um judeu colocava no templo para Deus atingia só a nação. Só a nação. Quando Jesus morreu na cruz, não atingiu só a nação, atingiu o O universo. universo. Isso é lindo, né? Então, o sacrifício de Cristo é extremamente mais expansivo do que um, um Oferta. sacrifício de animais. Muito mais expansivo do que isso. Por isso que o povo dele não recebeu, ressacharam ele a mesma medida, porque até hoje eles esperam. Este ano 5.484, Não que é o lembro. ano e 7, 87, Acho que é vai começar agora 87. em setembro. O Yom Kippur vai ser do dia 25 ao dia 26, então vai girar, vai rodar o calendário judaico. Eles já estão falando que até daqui 10 anos, até 10 anos, 1784, até 10 anos, um poder vai voltar. O Messias, eles estão esperando esse Messias. Então, ao mesmo tempo, eles ressacharam a Jesus. Eles não reconhecem a Jesus até hoje, eles aguardam esse Messias. E Israel está se preparando para a volta desse Jesus, desse Messias, agora. Agora, eles estão dizendo que está muito próximo essa volta. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aqui é legal. A gente fala que só se torna filho de Deus depois que você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, correto? Antes, então, é criatura. João está dizendo o inverso, mais ou menos. Todos os homens são filhos de Deus, no sentido de que todos devem a sua criação e conservação da sua vida a Deus. Então, todos são filhos, porque foram criados por Ele e dele depende. Mas só alguns homens se convertem em filhos de Deus na verdadeira profundidade e intimidade da autêntica relação entre pai e filho. Entende a diferença? Eita, Jesus. Você é um filho que se converteu no papel de filho.
A gente fala, né? Nossa, tem tanta mãe que não é mãe, né? Tem tanto filho que não é filho. Deus tem muitos filhos que não são filhos, porque não se converteram. E para se converter é um convite. Para se converter, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esse Qual é o poder requisito? aí, esse poder é a vida de Deus em nós, que é a luz, né? Que é a luz. Top, nós com a Qual luz. é o requisito para se tornar filho de Deus? O próprio versículo responde: Crer em Jesus. crer em Jesus. Esse é o requisito para se tornar filho de Deus. Caso contrário, você é apenas filho, mas não se converteu em um. Não tem relação de pai e filho. É aquele que usufrui do mundo, se torna rico, se torna uma pessoa de sucesso, tira tudo que o mundo pode lhe fornecer, mas não guarda a relação com o pai. É aquilo que a gente Sabe fala aqueles. que é o pai biológico, mas não é o pai que criou, né? É o pai só que gerou porque deu a semente, mas não é aquele que cuidou, que tratou. É o pai biológico mesmo, né? Para um filho que não tem muito É. relacionamento com ele. E E aqui tem é filhos filho biológico. que só querem, só querem, só querem, não se tornam filhos. E aqui é isso que João está dizendo. Se 13. tornar filho e obedecer, né? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus, mas de Deus. Sangue aqui representa a vida física. Vontade da carne, a vontade do homem caído após ter se tornado carne. E vontade do homem se refere à vontade do homem criado por Deus. São coisas distintas. Aqui nós dependemos de um convite. Deus nos oferece o direito de nos converter através de Jesus Cristo. Ele fala: Você quer se converter a ser meu filho? É um convite. Aqueles que creem, recebem. A todos os quais não nasceram da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Deus quem faz o convite a todo o homem. Então aquela coisa, você recebeu a Cristo? Não, você recebeu o convite? Muda totalmente o conceito, né? Tá claro isso, Ricardo, ou não? A sua testa está franzida. É que a gente não fala você recebeu a Cristo, a gente fala você aceita Cristo, né? Como se Cristo estivesse pedindo que você o aceitasse. Eu acho Pelo amor engraçado de isso. Deus, me aceite Me como não. aceita. É importante para mim, não, na verdade é importante para nós, né? Você aceita o convite que Cristo está te fazendo? É diferente. João afirma que os homens só podem estar nessa relação verdadeira e autêntica através de Jesus Cristo. Não procede do homem, não procede quando ele fala não é da vontade do sangue, porque não foi através de uma relação sexual que houve essa concepção, Geração. não foi através disso. É uma linguagem jurídica, né? Ou judaica. Ó, ninguém pode entrar jamais na amizade de Deus por sua própria vontade e força. Há um enorme abismo entre o humano e o divino. O homem só pode desfrutar da amizade de Deus quando Deus mesmo abre o caminho. Só podemos participar dessa amizade quando Deus, em sua graça absolutamente merecida, condescende em seu amor a abrir caminho para si. Isto tem um lado humano. O homem deve apropriar-se do que Deus ofereceu. Nós nos apropriamos. Deus chamou, a gente falou, estou dentro. E esse Oferece-nos estar o dentro nos direito, né? faz crer, nos deu o direito de sermos feitos filhos de De Deus. É Deus. direito. A minha fé me dá o direito. Então, se você um dia for questionado na sua filiação, você pode dizer: a minha fé me deu o direito de ser Que filha loucura, né? de A fé me Deus. dá o direito, mas eu não tenho a obrigação de aceitar. Devia ser Não. obrigatório, né, gente? As pessoas sofreriam menos. Por isso que a gente fala, não, mas como assim que essa pessoa não. Não Como quer assim? Jesus? Como a cliente não Não vive quer essa vida? Jesus? É. Quando, na verdade, é um convite. E convite a gente aceita ou não. Tem gente que não quer aceitar e não quer aceitar. Ora. Aí, aqui Aí, quebra totalmente a tese da predestinação, né? E aí aí faz sentido a presciência em contrapartida da predestinação. Então, assim, Deus não é, escolheu, ele realmente conhece a nossa história e por causa disso, ele sabe quem vai aceitar ou quem vai exercer o direito, né?
E aí fica bem forte e reforça aquilo que a gente estudou em Efésios. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Há algumas traduções que falam e tabernaculou A entre nós. revelação fala, A revelação fala tabernaculou. sim. E ao ler isso, você sabia que você é o tabernáculo de Deus? Que você se tornou o tabernáculo de Deus? Fantástico, né? Quando a gente pensa nisso. É que Que Deus nós habita em somos. você, né? Templo. Que Deus habita em você. É que Que Deus tabernáculo é habita. mais bonito, né, Rick, do que templo. Pensa, olha, Deus tabernacularizou em mim. Fala, nossa, se acabar com a bancada do povo. Quando eu falei isso. Ele não ia nem entender isso, né? É. Dependendo da pessoa, fala, meu Deus do céu, o que que Hã? esse Que? homem tá Outra língua? falando? Outra língua, mãe. Deus que me guarde. E é muito bonito, ó. E o verbo se fez carne. Por quê? Porque lembra que a gente viu lá naquelas heresias que estavam fazendo? Era impossível um Deus se tornar carne. Por quê? Porque a matéria é má. Aí João começa a quebrar tudo isso. E o Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós, mostrando que Deus é 100% Deus e 100% homem. Ele permitiu que ele pegou a vida do homem e transformou na vida dele. Cristo passou a ser homem. Tinha sede, tinha fome, tinha sono, ele chorou, ele ficou com raiva, ou não? Qual reação humana Cristo deixou de ter? Nenhuma. A Nenhuma. diferença é que a natureza dele manifestava o Deus que ele era. Entendi. A sua natureza manifesta o quê? Pela fé a gente responde Cristo, né, gente? E a gente se mantém firme nisso, né? É, gente, pela fé a gente responde isso, lembra? A gente precisa entender, né, como é sério. E Ó, em manifestar, né? Jesus, vemos o verbo criador de Deus, a razão controladora de Deus, assumindo a humanidade. Em Jesus, vemos a Deus vivendo a vida tal como Deus a teria vivido se tivesse sido um homem. Se Deus fosse um homem, ele viveria como Jesus viveu. Embora não pudéssemos dizer mais nada sobre Jesus, poderíamos afirmar que nos mostra como Deus teria vivido esta vida que nós temos que viver. A sua vida demonstra da mesma maneira que Deus viveria a vida dele? É séria essa pergunta, né? Deus eterno. Porque, olha, a vida de Jesus é exatamente a vida que Deus Pai viveria se tivesse se tornado homem. E se nós somos uma extensão daquilo que é o ministério de Cristo, É a mesma vida. Se a gente, é a se mesma a gente vida. pensar naquilo que Deus fazia com Adão no tempo, né? O Senhor deu de comer a Adão, o Senhor conversava com Adão, ensinava Adão, passava um tempo com ele, foi o que Cristo fazia, né? Cristo curava, ele não curava Adão porque Adão tinha um corpo curado, ele não precisava daquilo. Mas era cura no sentido de estar junto, de ensinar todas as coisas. E é o que Cristo fazia, né? Ele sentava, ele ensinava, ele direcionava, ele mostrava o Pai. Deus falava dele mesmo para Adão. Cristo falava do Pai para as pessoas, ensinando essa faceta do Pai, que Adão provavelmente conhecia até que, né? Até que. Até que, até que. E aí ele continua, olha, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Unigênito é, vai muito além de ser o primeiro, é o único, é o amado. Nós vimos a glória como a glória do unigênito. Essa é a glória manifesta de quem é filho, de quem é amado. A palavra grega fala isso, cheio de graça e verdade. A primeira palavra que ele traz aqui, que são três, ele está falando que a palavra é graça.
É o fato de que Deus tenha vindo à Terra para viver e morrer pelos homens, não é algo que que a humanidade merecesse. É um ato de puro amor da parte de Deus. A palavra graça acentua ao mesmo tempo a total pobreza do homem e a bondade ilimitada do amor de Deus. Então, vai muito além. A segunda palavra que João traz é a verdade. Jesus é a encarnação da verdade. Eu sou a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ele diz: Eu sou a verdade. João 14,6. Para ver a verdade, devemos olhar para Jesus. Podemos deixar de pensar e olhar a Jesus e dizer: Assim é Deus. É muito sério quando uma pessoa fala: Nossa, eu vejo Deus em você, ou eu vejo Cristo em você. É sério e, ao mesmo tempo, ali você está cumprindo exatamente o papel que Cristo te entregou. Sim. Entendeu? Como é sério isso? A palavra glória, que ele também trouxe como a glória do unigênito. A vida de Jesus Cristo foi uma manifestação de glória. Quando fez o milagre da água e do vinho em Caná da Galileia, João disse que manifestou a sua glória. Ver a Jesus experimentar o seu poder e amor era penetrar em uma glória nova. Você experimenta a glória de Deus? Hum? É uma pergunta, gente. Hã? Eu penso Ó, que sim. então, você respondeu, e os outros? Eles estão pensando. Então, nada, estão me dando somebody love com medo da segunda pergunta. Ah, eu falo que sim. É isso mesmo, toda vez que você vê, e você vê, é que a gente tem medo de dizer sim, mas quantas das vezes a gente vê Deus manifestar e levar vida para outras pessoas através da gente, e a gente sai Nossa. mais vivo do que a outra pessoa que está recebendo, a gente fica assim, meu Deus, que delícia! Não, às vezes a Isso é gente ver fala a glória de coisa, Deus. né? Quando a gente fala, às vezes a gente manifesta algumas coisas que você não tem noção sobre a vida do outro, porque você nem conhece o outro, e a pessoa fala, meu, como você sabe disso? Isso é a É, manifestação da glória. Quando você ora por alguém, a treva que estava na pessoa vai embora. Quando você ora por alguém, imediatamente ela é curada, né? Às vezes está com algumas dores, ela é curada. Ou mesmo quando a pessoa está totalmente perdida e Deus te usa para dar uma direção, um caminho, isso é manifestação da glória. É que às vezes a gente sempre espera os raios e trovões, né, gente? E é muito mais simples, é muito mais cotidiano, né? As manifestações do Senhor em nós. É muito mais. Hoje eu estava mostrando para a Adri, eu estava vendo o Instagram do apóstolo Lamartine Pozella, e ele estava mostrando 4 pessoas, pelo jeito, parecia batismo, que elas foram batizadas e de repente as águas estavam no rio, e de repente as águas começaram a se manifestar de um jeito tão lindo. E o tremendo é que em volta deles fez como um círculo. É como se o Espírito manifestasse as águas, e aí ele trouxe Gênesis, né, que o Espírito pairava sobre as águas. Coisa mais linda. Os 5 que estavam lá orando nem perceberam, mas a pessoa que estava gravando, ela gravou aquela manifestação. E aquilo era a glória de Deus, né? Era uma resposta para ele que eles provavelmente só se tocaram pelo sentimento, é óbvio, e pelo quando viram o vídeo. E era muito tremendo aquilo, muito tremendo mesmo. E quando o Senhor se manifesta, né? Você pede uma coisa e imediatamente acontece. Deus movimenta o coisas de um socorro e jeito, vem, né? não é? Às vezes você tá angustiado, tu faz uma oração de tipo de socorro e aquela angústia vai embora, passa, você nem percebe que passou, você só percebe que você tá legal e é tão delicioso essa manifestação, mas é tão tipo comum, vamos dizer assim, né? Não É. tem trovões, não tem raios, não tem vozes de relâmpagos, mas é o Senhor se manifestando assim mesmo. Eu estava conversando com uma moça hoje e ela falou que ela passou por um corte químico no cabelo, ela estava com o cabelo bem curtinho. Aí a outra perguntou: Nossa, como é que você passou? Ela, com Rivotril, Infotril, gente. entende? E a gente tem respostas tão rápidas de oração que a gente acha isso tão comum. É. Quando um ser humano que anda nas trevas porque não tem Cristo ainda, né? Ela precisa de um remédio. A gente, a gente tem só só, né? A gente é só clamar, é só pedir socorro, a lucidez vem, o desespero vai embora. Nós temos as maravilhas, nós temos a glória de Cristo se manifestando tão diariamente e ao mesmo tempo nós passamos por cima dela assim como se nada fosse. A gente não percebe muitas vezes, né?
Eu escolhi o templo, edifiquei esse templo. O que que é isso? Ah, o Ricardo trouxe, ó. Ai, eu amo isso aqui. Os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos estão atentos à oração que se fizer nesse lugar. Porque escolhi e santifiquei esse templo para É que para nele que esteja o nele. meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estão ali todos os dias. Eu amo essa palavra de Segunda Crônicas, né? Que é a resposta de Deus sobre a oração de Salomão quando ele edifica o templo. Eu acho tremendo isso. Tremendo, tremendo, E tremendo. é uma das melhores passagens, né? Quando a glória do Eu Senhor amo. vem, Nossa, e desce, né? os sacerdotes não querem nem entrar no templo com medo Com de que, medo. né? Ó, se os sacerdotes tinham medo da manifestação de Deus, e nós Ô, possuímos a pastora, manifestação em nós. aí, ó, o templo, né, relacionando, né, é o tabernáculo, Sim, né? sim, Somos nós, né? A sim. oração que a gente fizer, né? O Senhor está atento, né? Vai ouvir Ouvindo. e vai responder, né? Sim. Essa veio aqui, vocês estavam falando e eu falei, putz, mas eu li isso aqui essa semana. É isso mesmo, é ter a nossa identidade espiritual tão formada, para a gente Nada mais. viver mesmo, e porque os questionamentos, eles são nossos, né? É São questionamentos verdade. muitas vezes nem externos, são questionamentos que nos paralisam no meio de um, de uma situação em que, se a minha identidade estiver mais clara, ela vai conseguir ressachar tudo aquilo que, mas será que é a proposta de Deus? Será que é a vontade de Deus? Será que Deus quer? Será, né? São tantos serás e se, que às vezes falta só a postura, eu sou, e Deus é comigo, por onde quer que eu vá. Eu sou o Kainos de Deus. Eu Isso. tenho a vida que Deus tem. E eu vou viver a vida que Deus vive. Eu São quero coisinhas viver, né? simples, mas que quebram tantas coisas, né? É verdade. Se a gente entender que a nossa palavra, ela é muito mais do que uma expressão, nós já estamos longe, já conseguimos, ó, andar anos-luz. Ah, Se nós deixa eu ler entendermos vai. que a vida eterna é mais do que viver eternamente, ó, você já está anos-luz de viver muito além. É uma clarificação, né? Só para a gente encerrar aqui, ó, nesse 14, olha que lindo isso. Portanto, quando o Verbo se fez carne, a presença gloriosa de Deus corporificou-se nele, porque ele é a verdadeira Shekinah. E é isso que o Rick estava falando, do templo. E a partir de Cristo, somos nós, né? E é tremendo, tremendo. Olha como nós somos. Nossa, Você é a manifestação do Shekinah de Deus. Shekinah de Deus. Ai, não pode falar Shekinah. Você é a manifestação do Shekinah de Deus neste mundo. Onde quer que você esteja, O Senhor o se que quer que manifesta. você faça, você é a manifestação do Shekinah de Deus. E a luz, né? Aonde você chega, a luz brilha. Por isso que muitas vezes as coisas ficam bagunçadas. Por isso que A fica gente, mesmo, a que o gente endemoniado acha. se manifesta, as coisas começam a quebrar e você fica, meu Deus, é só você manifestar o reino. Quando a gente não tem noção, a gente pensa que é Satanás nos implicando contra nós. Na verdade, somos nós expondo ele à luz de Cristo. Porque a luz, A ela luz, dissipa o as caos, trevas. ela é uma guia, lembra? Guia. E ela é o que mais? Que a luz é? Que eu esqueci também, que são três coisinhas São que a luz três é. coisas, né? Esqueci. Ela dissipou a sombra, ela dissipa o desespero e as trevas. E a Ela é um morte, não guia, é? ela é um caminho. Elas são três coisas. É. Cadê Mas a eu vou achar, glória? depois eu falo para vocês. E olha que a luz é coisa pra caramba. Nossa, muito, gente. Tem muita coisa sobre a luz aqui. Ó, ela faz desaparecer o caos, a luz é reveladora. E ela Reveladora. é um guia. Então, não se espante quando você entrar num ambiente e coisas sejam reveladas, o caos começa a desaparecer. As pessoas falam, nossa, você tem tanta paz, É você só verdade. é a luz do Você tem uma mundo. luz diferente, né? Você tem um brilho diferente. Esse brilho é a Shekinah de Deus brilhando em nós. Olha, e a gente acha que as pessoas não percebem. A, a energia muda, tudo muda, é que a gente olha pra gente e fala, só Deus sabe os tombos que eu levo, né? E aí a Mas, gente diminui o que é Deus se manifestando em nós, de maneira tão simples, mas aí a gente vai sempre diminuindo. E isso é muito sério, porque toda vez que você diminui, você vai mudando a sua identidade. Porque aquilo que Deus teve todo um cuidado de
chancelar, você vai lá, imagina. Ai, que isso? Mas é que Glória a durante Deus, muito é a tempo a manifestação. gente achava que a manifestação era só na igreja, que tudo É. era dentro das quatro paredes da igreja. Quando, na verdade, nós somos essa igreja, né? A junção de pessoas falando de Cristo é a igreja, mas não é as quatro paredes que restringe. A gente pensa que é, né? Se a gente é um tabernáculo ambulante, toda a manifestação que ele tinha, nós temos. Mas, de novo, é a falta de consciência que nos faz ficar limitados em muitas coisas. Por isso que a nossa mente precisa ser expandida, não no que o mundo quer, mas naquilo que Cristo quer nos levar e nos transformar, né? Quanto mais a gente se abrir para isso, mais vivências, experienciação nós teremos com essa glória, com Cristo, com o poder dele, com a vida eterna e com quem ele é e com a palavra, né, gente? Por isso que a partir de agora a gente tem que tomar cuidado com o que sai da nossa boca. Sempre tivemos, né? Porque a Bíblia sempre nos alertou. Mas sobre este ângulo, o cuidado precisa ser maior. Amém? Vocês têm dúvidas? Judas. Deu para entender até aqui qual era o pensamento de João e o que ele estava expressando e qual era a profundidade daquilo que ele queria, porque por enquanto ele só está no prólogo, ele só está mostrando aquilo que vai ser todo o livro, porque depois ele vai começar a desdobrar o testemunho do Pai, o testemunho de Jesus, o testemunho do Espírito, mas a princípio ele está trazendo a introdução do que é aquilo que ele vai dizer. Você entendeu o que é o Verbo? Entendeu que ele era Deus, que habitava com Deus? Entendeu a profundidade do que é essa luz? Isso A ficou vida eterna? claro, Tá né? Já tá claro? tremendo já. Tem perguntas? Nenhuma? Acho que ainda não. Ainda não. É cedo ainda. E é bem bonito o que João tá falando. E aí nós vamos continuar agora. Amém? Então é isso. Vamos orar? Já que vocês não possuem dúvidas, eu creio que vocês ainda estão mastigando, né? Porque tem conceitos muito Profundos, né? novos e muito gostosos de a gente parar para pensar. Para mim, o que mais ficou ao meu coração é o poder de uma palavra, Palavra, muito né? A gente mais, já né? sabia, porque a gente já vinha há muito tempo, mas não nesta profundidade, né? Acho Não, que exponenciou assim. nessa profundidade eu não tinha, no E a vida sentido de que eterna, ela é né? realmente, né? Quando eu li que um judeu foi atrás de uma pessoa para recolher o que ele havia dito de tanta certeza que aquilo era uma realidade, eu falei, meu Deus, eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu Mas falo, sabe o né? que que eu fiquei lembrando? Eu fiquei lembrando quando. Ai, meu Deus do céu. Jacó colocou a bênção sobre os 12 filhos dele. E teve um dos filhos dele que ele deu uma bênção muito ruim pro cara. Se aquilo era bênção, não sei o que era maldição. Passou um tempo, esses caras procuraram Moisés e pediram para Moisés mudar aquela palavra sobre ele. Eu acho que foi Zacar. Porque ele falou que ele era tipo um porto, mas que ele seria um porto, que as coisas viriam, passariam por ele, mas ele não receberia a riqueza que o porto tem, ele não teria. E aí passou-se um tempo, algumas tribos foram atrás de Moisés pedindo para Moisés mudar a palavra que Jacó tinha colocado sobre eles. Olha como é sério para eles. E a partir dali Jacó mudou. E Zacar, inclusive, ele falou: vocês serão aqueles que aprenderão a contar o tempo. Mudou pra caramba a forma como aquela tribo era enxergada, porque eu não lembro qual tribo que era, não lembro se é Zacar, realmente eu não me recordo, que aquela tribo, ele falou que ela era como uma serpente, e tudo que acontecia de ruim era aquela tribo que pagava o pau, de tão sério que era a palavra que era colocado sobre alguém. Judeu não dá nome sem propósito. Judeu não coloca nome em filho que não tenha propósito. A gente vê José, a gente vê vários deles procurando nomes com propósito. Judeus, quando ele vai dar um nome para alguém, aquele nome tem que ter o propósito de vida daquela pessoa. Porque todos os dias, quando alguém falar aquele nome tem que falar sobre o propósito de vida daquela pessoa. Nós, infelizmente, agora a gente está mais preocupado com o significado, né? Mas durante muito tempo, isso para nós era só um detalhe. Hoje está um pouquinho mais acentuado. Então, assim, engraçado como essa regra é introjetada em nós, mesmo que a gente não queira, a gente meio que vai lidando com ela dessa forma, né? O mundo espiritual vai se revelando. Vamos lá, vou orar Ai, para então. mim é Alguém muito quer orar? sério. É. Alguém quer falar alguma coisa? Niente? Alguém quer orar? Também não? Tá bom. Não, a cara da André, não. Você deve orar, sua bocuda. Paizinho, nós queremos te dar a graça. Senhor, muito obrigada
por essas revelações. Pai, coloca mesmo essa palavra cravada no nosso coração. Faça com que nós nos lembremos dela, do que é a vida eterna, Senhor, que essa é a tua vida em nós, que a palavra é um movimento, Senhor, que a palavra traz vida e energia, que ao momento que ela sai da nossa boca, Senhor, ela já está construindo a nossa realidade. Nos faz lembrar disso, Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Espírito Santo, nos traz mesmo sempre a memória, faz com que essa palavra arda em nós e nos abra a profundidade, que nós possamos meditar sobre ela e cada vez mais tê-la aprofundada no nosso conhecimento e na nossa vivência. Obrigada, Senhor, por fazer o nosso sonho acontecer. Obrigada por nos ensinar mais sobre Ti e a Tua palavra. Nos dá graça mesmo, nos dá constância, nos ensina a ser os filhos que desejam agradar o Pai. Nós desejamos, Senhor, que a bênção do Filho esteja sobre nós, que nós possamos, que nós escolhemos isso e que a cada dia a sua vida seja mais forte em cada um de nós. Nos fala sobre esse poder, Pai. Nos ajuda a entender isso de forma muito profunda, para que a nossa vida corresponda a todo o conhecimento que o Senhor tem nos dado. Senhor, conhecimento é luz, e esta luz é vida para nós. E quando essa luz entra em nós, toda mentira, toda treva, tudo aquilo que nós não entendemos bate em retirada, e que essa seja a nossa verdade, e que nós possamos propagar essa luz aonde nós formos, que nós possamos ensinar as pessoas. É desta forma, Senhor, que eu te louvo e que eu te agradeço. Muito obrigada, Cristo, por nos revelar o Pai e que nós possamos a cada dia sermos feitos filhos por escolha, Pai, e que essa filiação possa alegrar o teu coração. Nos dá mesmo uma noite de descanso, que nós possamos deitar e dormir o sono dos justos, que nós possamos ter o sono que produz tudo aquilo que o Senhor planejou para nós, para termos um dia abençoado. Abençoa esse feriado, Senhor, abençoa os que vão viajar, protege-os, dá tempo de descanso e de refrigério para as nossas almas. Eu apresento diante do Senhor cada guerra de picuinha que o inimigo tem feito conosco. Senhor, nos dá refrigério, que essa luz que nós aprendemos hoje possa mesmo reverberar e nos tirar, e tirar Satanás dessa equação emocional, e nós possamos ser muito mais íntegros, muito mais inteiros, muito mais manifestantes da vida que o Senhor nos dá. No nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém.